So who are you? I'm Sam Altman, I'm the co-founder and CEO. Esse é o rei da inteligência artificial, Sam Altman. E apenas com seus 19 anos de idade, abandonou a faculdade. E não sabia ele que um dia mudaria o mundo. Sam Altman é o CEO da OpenAI. Ele tem investimento em mais de 400 empresas. E suas decisões literalmente decidem o futuro da humanidade. Um dia, um bilionário descreveu: o garoto tem uma força tão grande que ele conseguirá o que quiser nesse mundo. Então, como esse garoto se tornou tão poderoso? Como ele passou de um estudante universitário quebrado para fundador da empresa de crescimento mais rápido desse mundo? Essa é a história de Sam Altman. I think you want to look for the intersection of what you're good at, what you enjoy, and where you can create value for the world. Sam Altman nasceu em 1985, o mais novo dos 3 irmãos. Ele ganhou seu primeiro computador quando tinha apenas 8 anos de idade. E o mais louco dessa história, ele já sabia programar. Sam foi para uma prestigiosa escola particular e lá já era um debatedor nato, o que refinou mais ainda suas habilidades de comunicação, uma característica essencial de um grande CEO. Seu primeiro trabalho paralelo foi construir sites para empresas locais e organizações sem fins lucrativos. Mas o que o Sam faria a seguir mudaria a trajetória do seu destino para sempre. Com sua ética de trabalho e inteligência, ele conseguiu entrar em Stanford. Stanford é uma das melhores faculdades de tubarões ambiciosos como Sam. Mas Sam não era o único prodígio de estudar em Stanford. Mais 2 futuros bilionários estavam lá naquela época: Evan Spiegel, fundador do Snapchat, e o fundador do Instagram, o Kevin Systrom. Durante um verão, Sam Altman quase se tornou um estagiário da Goldman Sachs, mas depois mudou de ideia porque achou que o banco de investimento era super chato. Nesse ponto, ele já estava 2 anos em Stanford, mas apesar de ser um ótimo aluno, Sam sabia que estava perdendo seu tempo. Então, com apenas 19 anos de idade, ele abandonou a faculdade e convenceu 2 amigos de classe a abandonarem com ele. Foi quando ele fundou a sua primeira startup, a Loop, um aplicativo móvel que conectava usuários com base em sua localização. Loop chamou a atenção de Paul Graham, um bilionário do Vale do Sicílio e criador da Y Combinator. Paul Graham reconheceu imediatamente o potencial do jovem Sam e o chamou do melhor fundador da Bay Area, colocando no mesmo nível que os maiores líderes do mundo, como Sergey Brin, Larry Page e Steve Jobs. A Loop de Sam Altman foi a primeira empresa a ser fundada pela Y Combinator, ao lado da startup como a Reddit, ou Reddit. Como fundador, recebeu $6.000, que não parecia ser muito, mas para estudantes universitários falidos, isso era tudo. No auge, a Loop alcançou uma avaliação de $175 milhões, mas lutou muito para crescer ainda mais. Foi então que em 2012 Sam Altman decidiu vender a empresa por nada mais nada menos do que $43 milhões. Essa foi uma das maiores transações de aplicativo de redes sociais naquela época. E Sam saiu com uma quantia de $5 milhões no bolso. Com milhões no banco e nada para fazer, Sam decidiu viajar pelo mundo, correr em supercarros e voar em aviões por toda a Califórnia. Ele gostava tanto de correr em supercarros que não apenas comprou uma McLaren, acabou comprando 2. A maioria das pessoas em sua posição compraria uma bela casa em São Francisco e, claro, se aposentadoria. Mas Sam não era a maioria das pessoas. Ele estava com fome, e muita fome. Foi então que ele decidiu voltar ao vale e se tornar um capitalista de risco. No entanto, ele odiava o que estava fazendo, porque não lhe dava o mesmo tipo de adrenalina que era administrar sua própria empresa. Foi quando Paul Graham lhe fez uma oferta que ele não poderia recusar. Ele disse a Sam que ele poderia se juntar ao Y Combinator como sócio. Isso não só permitiria que ele aprendesse em primeira mão com Paul Graham, mas também que ele poderia fazer o que mais amava, que era construir novas startups. Com a sua ética de trabalho, foi quando Sam realmente começou a brilhar. Ele era tão bom em reconhecer startups promissoras que apenas 3 anos como sócio, Paul Graham decidiu torná-lo presidente da Y Combinator. Yeah, he is going to be the boss. Sob a liderança de Sam Altman, a YC prosperou. Sua estratégia era investir em startups
trabalhando em ideias promissoras e que mudaria o mundo. Basicamente, nenhuma ideia chata era permitida. A YC aumentou massivamente a quantidade de empresas em que investiu. Essa estratégia de investimento implacável atraiu a atenção do bilionário Mark Anderson. Os movimentos de negócios de Altman o impressionaram tanto que um dia ele disse, abre aspas, o nível de ambição da Y Combinator aumentou 10 vezes mais. Fecha aspas. A parte mais louca é que essas são as palavras de um concorrente, porque Anderson tem sua própria empresa de negócios. Isso mostra o quanto Sam Altman é respeitado. Ele queria os melhores negócios possíveis, então começou a entrevistar todos, enquanto outros investidores conversavam só apenas com pessoas que tinham conexões no mundo da startups. A YC começou a fazer exatamente o oposto. Contanto que você tivesse uma ideia de negócio, você poderia conseguir uma entrevista. Essa abordagem de portas abertas resultou com mais de 40 mil inscrições por ano, o que é uma quantidade assustadora de entrevistas. Mas a estratégia funcionou, porque sob a liderança de Altman, o portfólio da YC cresceu para uma avaliação combinada de mais de 100 bilhões de dólares. Agora você provavelmente está pensando, por que Sam Altman é tão bom em investir? Aqui estão seus 3 princípios de investimentos. Número 1, foco. Foco nos fundadores. Número 2, resolver problemas reais. E número 3, pensar a longo prazo. Apesar de sua carreira incrível na Y Combinator, Sam Altman estava procurando algo maior. Ele sabia que seu potencial era maior do que simplesmente ser um investidor de startups. Ele ainda estava com fome e muita fome. Foi quando, em fevereiro de 2014, encontrou o que estava procurando. Ele viu a próxima grande cartada, quando ele viu a grande onda. E essa era a inteligência artificial. Mas essa não era apenas uma onda média. A inteligência artificial era um tsunami e Sam estava pronto para surfá-la. Hoje é meio óbvio, mas naquela época era considerada uma ciência fracassada. Comparando com as pessoas daquela época, que eram muito pessimistas sobre a inteligência artificial, Sam sabia que seria o maior desenvolvimento da tecnologia de todos os tempos. Então, Sam decidiu cair de cabeça e se juntou nada mais, nada menos do que Elon Musk para iniciar uma nova era, uma nova revolução, uma nova empresa da inteligência artificial. No entanto, eles rapidamente se depararam com um problema. Veja bem, deixa eu explicar. Naquela época a indústria era muito diferente. Não havia tantas empresas da tecnologia como existe hoje, tá? Em vez disso, 75% de todo o talento estava no Google. Então, basicamente, o Google tinha um monopólio dos melhores engenheiros da tecnologia da inteligência artificial. Google had acquired DeepMind, and so Google and DeepMind together had about 3/4 of all the AI talent in the world. Mas isso não iria impedir que Sam e Elon de lançarem sua própria empresa. Então, eles organizaram um jantar privado e convidaram as melhores pessoas da tecnologia que pudesse contratar. A missão da empresa era garantir que a inteligência artificial beneficiasse toda a humanidade. E com Sam Altman como CEO, a OpenAI começou a contratar. Eles fizeram uma lista dos 10 melhores pesquisadores e conseguiram contratar 9 deles, porque a OpenAI oferecia salários altos. The best people are so much better than the pretty good people. Contratar ótimos engenheiros foi apenas o primeiro de muitos problemas que Sam Altman e a OpenAI tiveram que superar. De longe, o maior problema que a empresa enfrentou foi o dinheiro. A verdade é que é realmente difícil atrair capital para uma organização sem fins lucrativos. Felizmente, eles tinham um indivíduo ultra rico como um de seus fundadores. Sim, estou falando de Elon Musk, que prometeu contribuir nada mais nada menos do que $1 bilhão. Então o problema do dinheiro foi resolvido, certo? Não exatamente. As coisas não saíram como planejado. Elon Musk deixou a OpenAI em 2018 por causa de alguns desentendimentos com Sam. Esse foi um verdadeiro ponto negativo para a OpenAI. Não só eles estavam ficando sem dinheiro novamente, mas perderam um dos seus grandes fundadores mais importantes. Sam Altman fez tudo o que pôde para atrair novos capitais e talentos, mas todos os investidores o rejeitaram. O OpenAI simplesmente precisava de muito dinheiro para uma organização sem fins lucrativos. Isso deixou Sam com apenas uma opção: arrumar as malas, pegar um voo direto para Seattle e se encontrar com Satya Nadella, o CEO da Microsoft.
O resultado dessa reunião foi: Very excited to announce a strategic partnership with OpenAI. essa mudança de status sem fins lucrativos foi duramente criticada pelo público. Alguns argumentaram que isso foi diretamente contra a missão original da empresa. Para ser justo, OpenAI limitou a quantidade de lucro que os investidores podem obter. Entretanto, esse teto é 100 vezes o investimento, o que estava muito longe de ser totalmente sem limites. A razão pela qual Sam Altman escolheu de se associar à Microsoft não foi apenas porque eles estavam dispostos a colaborar com bilhões e bilhões de dólares, mas também porque Sam gostava de Satya Nadella. I think most CEOs are either great leaders or great managers. And from what I have observed with Satya, he is both. Com o apoio de uma empresa de $1 trilhão, a OpenAI estava em um lugar que nunca esteve antes. E foi nesse exato momento que a equipe realmente começou a brilhar. Em 2018, o GPT-1 foi lançado, mas não era nada impressionante. No ano seguinte, Sam Altman decidiu deixar o cargo de presidente do Y Combinator e se concentrar 100% na OpenAI. Essa foi uma decisão realmente difícil de tomar. Ele esteve lá por mais de 7 anos e aquela empresa deu de tudo para ele. Desde o financiamento de sua primeira startup até ajudá-la a crescer como líder, até eventualmente tê-lo como presidente da companhia. No entanto, Sam sabia que se quisesse que a OpenAI alcançasse seu potencial máximo, ele precisava se dedicar totalmente, e claramente valeu a pena. No mesmo ano, a OpenAI lançou o modelo de linguagem GPT-2. Era consideravelmente melhor que o GPT-1. Na verdade, o GPT-2 era tão bom que impressionou Geoffrey Hinton, o padrinho da inteligência artificial. GPT-2, which was one of the earlier language models, amazed me. Mas a maior descoberta ainda estava por vir. Em 2020, a OpenAI lançou seu melhor produto até então, o GPT-3. Ele poderia gerar novo texto, resumir textos existentes e até traduzir para todos os tipos de idiomas. Outra grande descoberta foi a criação do DALL-E. A sua primeira versão foi lançada em 2021 e provou ao mundo que a inteligência artificial não era apenas boa em textos. DALL-E demonstrou uma criatividade impressionante. Ela pode gerar imagens em todos os tipos de estilos, incluindo desenhos animados, fotos e até mesmo artes abstratas. Por mais impressionante que fosse o DALL-E, era apenas o começo. O próximo produto da OpenAI mudaria literalmente o mundo. Sam Altman teve a ideia genial de pegar o GPT-3 e colocá-lo em um simples chatbot. No entanto, a maioria dos engenheiros da OpenAI, incluindo o próprio Greg Brookman, pensou que desenvolver um chatbot para a massa, para toda a população, não valeria o tempo e a energia. No entanto, Sam estava convencido de que iria funcionar. E realmente funcionou. In the world of artificial intelligence, there's been one name that's been on everyone's lips lately. ChatGPT. 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 O ChatGPT tornou-se o produto de crescimento mais rápido da história, alcançando mais de 100 milhões de usuários em menos de 2 meses. Essays, philosophical questions, even therapy. ChatGPT is a computer program that will write whatever you want quickly and convincingly, and with better grammar than a grade school teacher. As pessoas não têm ideia do que está acontecendo. A inteligência artificial veio para ficar, veio para revolucionar a sua, a minha, a nossa vida. O ChatGPT tem uma interface que permite que as pessoas interagem com a tecnologia artificial de maneira amigável e moderna. Ela foi projetada para ser fácil de usar, mesmo para aquelas pessoas que não estão familiarizadas com a tecnologia. Você pode fazer perguntas, obter respostas e até mesmo ter conversas com o ChatGPT, como se estivesse conversando com uma pessoa normal. O sucesso estrondoso do ChatGPT não só provou que a intuição de Sam Altman é incrivelmente aguçada, mas também consolidou seu nome na história como o rei da inteligência artificial. Mas quem é realmente Sam Altman? Porque até agora só falamos sobre sua vida profissional. Então, como é a sua vida pessoal? Acredite ou não, amiguinhos e amiguinhas, Sam Altman está se preparando para o dia do juízo final. Ele possui um bunker nuclear, com estoque de ouro, armas e máscaras de gás. No entanto, seu bunker subterrâneo não é apenas a única parte controversa de sua vida. Depois de um grupo cristão boicotar uma palestra sobre sexualidade da sua escola, ela se declarou gay para todos. Sua decisão teve um grande impacto. Evelyn Gray, sua conselheira universitária,
mencionou um dia à revista The New Yorker que a decisão de Altman transformou a escola. Era como se ele tivesse liberado a diversidade de alunos para se expressar livremente. Em 2017, ele escreveu em um blog sobre a política do politicamente correto que estava esmagando o espírito intelectual de São Francisco. Sam Altman também tem um portfólio pessoal impressionante, que consiste em mais de 400 empresas. Alguns dos seus melhores investimentos incluem Airbnb, Stripe, Reddit, Asana e Pinterest. Sam também é um leitor apaixonado. Ele diz que lê mais de 100 livros por ano. Ele também apoiou o movimento do altruísmo eficaz. Para quem não sabe, o altruísmo eficaz é o ato de se preocupar com o bem-estar dos outros, muitas vezes colocando suas necessidades acima de suas próprias. Em muitas culturas e filosofias, o altruísmo é valorizado como uma virtude moral. No entanto, após toda a situação do FTX, o altruísmo eficaz foi efetivamente um meme. Mesmo sendo uma das pessoas mais bem-sucedidas do planeta, Sam Altman está se esforçando mais do que nunca. Só para você ter uma ideia, em 2023, ele convenceu a Microsoft a liberar para a OpenAI mais de 10 bilhões de dólares para brincar, tornando a OpenAI avaliada em mais de 30 bilhões de dólares. Indo nesse ritmo, a empresa logo poderá chegar à casa dos trilhões. Outro desenvolvimento estrondoso foi o lançamento do GPT-4. Já está sendo descrito como assustadoramente revolucionário. 4 já é melhor do que a maioria dos humanos nas coisas que fazem. Por exemplo, ele é melhor do que 90% dos médicos. GPT-4 scores 90% on the USMLE. It's a 90% performing. Most doctors don't score 90% on the boards. GPT is an ace doctor. Mas com um grande poder vem uma grande responsabilidade. AI is a dual-edged sword. At the flip of a switch, the technology becomes lethal. E alguns riscos sérios envolvidos com a inteligência artificial. Talvez o mais óbvio seja a extinção de alguns empregos. As habilidades de milhões de pessoas estão se tornando basicamente inúteis quando esses grandes modelos de linguagem podem fazer melhor, mais rápido e mais barato. A melhor coisa que podemos fazer é aprender o máximo possível sobre inteligência artificial. Portanto, se você deseja se manter atualizado, certifique-se de se inscrever. Na verdade, temos que ter certeza que a inteligência artificial tem os mesmos objetivos que nós, seres humanos, e também entenda os nossos valores. Você concorda com isso? Não, concordo plenamente. Se a inteligência artificial não tiver os mesmos objetivos que os nossos e não entender os nossos valores, pode tomar atitudes que não seriam benéficas para nós, seres humanos, e até mesmo colocar em risco como se diz, a raça humana, justamente, com certeza. A sociedade. E pode realmente terminar com a raça humana se cair em mãos erradas. Tem um filme até que está passando agora no Netflix, que é o Robôs Assassinos. Eu assisti, justamente fala da arma biológica, é um documentário, na verdade. Fabricar não só uma, várias, com a inteligência artificial. Porém, Sam Altman é muito otimista em relação à inteligência artificial. Ele acredita que no futuro próximo a inteligência artificial poderá solucionar problemas que até hoje não foram solucionados e ajudará muito na medicina, curando doenças que até hoje não foram curadas. I don't talk enough about the benefits. I think that AI has the potential to eliminate nearly all human suffering in the next couple of decades. I think we can have a world of abundance, we can eliminate poverty over time, we can probably cure a whole lot of diseases. There are all these wonderful things that the technology can do. Por que Sam Altman conquistou tanto em tão pouco tempo? Por que ele se tornou uma das pessoas mais poderosas do planeta inexistente? Na verdade, Sam Altman é um grande líder. Ele está no controle de uma das companhias que mais cresce nesse exato momento, que é da inteligência artificial. E Sam Altman apenas está começando.